Olá, gente boa. Sejam muito bem-vindos ao canal É Desse Jeito. Não se trata de nenhuma imposição, não é uma última verdade. É apenas a minha maneira de ler, crer e viver o Evangelho de Jesus. Eu sou Tomás de Aquino e hoje nós vamos conversar sobre a Palavra de Deus. Esse tema estabelece a base de tudo que eu vou falar aqui, pois tem a ver com a minha compreensão das Escrituras Sagradas. E eu uso o texto de João 1,14, que diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Aquele, se referindo a Jesus, que é a palavra, tornou-se carne e habitou entre nós. É recorrente entre as igrejas evangélicas dizer ou a afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso faz com que algumas afirmações deste livro, Bíblia, se torne uma arma contra pessoas, contra grupos, e estabelece uma doutrina legalista e fundamentalista. Porém, como creio, a Bíblia é o nosso texto sagrado. Porém, a palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus. Jesus, a palavra viva, textualmente escrito no livro de João. Em Jesus não há parcialidades, preferências, discriminações, rejeições. A partir de Jesus, eu posso ler as Escrituras com um outro olhar, uma outra percepção, a partir de como eu vejo Jesus ensinando, vivendo e falando no meio das pessoas. Para mim, Jesus é o filtro por onde eu posso ver esse livro chamado Bíblia, que é muito importante para mim. Então, ele se torna essa chave para compreender todas as verdades da Bíblia. É desse jeito que eu creio. E eu me baseio na experiência da transfiguração no monte. Jesus sobe com seus discípulos, 3 discípulos. E ali tem uma experiência maravilhosa, que a Bíblia diz que Jesus fica com o rosto resplandecente. Ali aparecem 2 figuras importantes da história do povo de Israel. Moisés, representante da lei. Elias, representando os profetas, o profetismo de Israel. 2 homens extremamente importantes na história desse povo. Muitas vezes Jesus disse assim: vá à lei e os profetas, a Moisés e a Elias. Porém, ali no monte, tem um momento que é fundamental e que, para mim, é a base de afirmar que Jesus é a palavra de Deus a ser ouvida. Porque Deus fala de uma forma audível e ficou registrado assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Sabe como eu leio isso, queridos? Eu leio assim, Deus falando assim: olha, Moisés, você fez um excelente trabalho. Foi muito especial o que você fez, porque essa lei ajudou muito o povo de Israel a se tornar uma nação, compreender como viveria no meio das outras nações. Muito bom. Elias, o seu trabalho foi especial também, a ponto de eu não me conter e te trazer sem passar pela morte. Mas agora, o trabalho de vocês foi completo e daqui para frente, a voz a ser ouvida não é mais da lei e nem o profetismo de Israel. A voz a ser ouvida não é de Elias e nem é de Moisés. A voz a ser ouvida é a voz de Jesus. E isso, para mim, fica muito claro. Por isso eu posso afirmar sem nenhuma sombra de dúvida, como eu entendo, que Jesus é a palavra viva de Deus. Então, como eu posso ler e compreender a Bíblia?
já que não é um livro fácil de compreensão. Não é um livro fácil, porque parece que nós vemos dois momentos muito diferentes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Há momentos do Velho Testamento que a gente não compreende certas ordens que são dadas ao povo de Israel. Então, por onde eu devo começar para que eu não possa me atrapalhar com essas incompreensões ou essas supostas inconsistências? Então, é preferível que nós comecemos a partir dos evangelhos, a partir de Jesus, a fim de compreendermos como tudo isso se aplica a nós em nossos dias. Então, a minha resposta a essa pergunta é: vamos começar a partir de tudo que Jesus ensinou: Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos. Comece a partir de Jesus, porque Jesus é essa palavra viva. Comece a partir dos seus ensinos, a partir de tudo, de como ele viveu, do seu jeito de viver, como ele se relacionou com as pessoas. Isso vai nos dar uma compreensão muito clara de quem é Deus. Porque lá no livro de Hebreus vai ser dito que Jesus é Deus como Deus é. É a exata expressão de Deus. Exata, ou seja, nada a acrescentar, nada a tirar. Jesus é a exata expressão de Deus. Então, é preciso que eu compreenda, para poder fazer essa afirmação, que esse Jesus histórico, ele estava aqui entre nós como ser humano, sim, mas era Deus como Deus é, a ponto de ele dizer assim: quem vê a mim, vê o Pai. Tanto tempo eu estou convosco que vocês não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, eu estabeleci uma compreensão para mim. Isso não sou eu apenas quem diz, e não foi eu quem disse primeiro, né? Eu já aprendi com outras pessoas, e tem um amigo meu, gente boa demais, pastor Caio Fábio, que ele diz assim, que Jesus é a chave hermenêutica para compreender toda a Bíblia. Porque se eu leio a partir de Jesus, eu vou considerar alguns fatos como história, como culturais e como circunstanciais. Mas a partir de Jesus, eu vou entender aquilo que é atemporal, que é para todas as épocas, e que é para mim e que é para você. Então, querido, é desse jeito, é dessa forma que eu compreendo a Bíblia e que eu tento ensinar e viver junto com a comunidade onde eu estou trabalhando. Então, resumindo, se é que eu posso resumir isso que eu falei em uma frase pequena, um pequeno texto, eu posso dizer assim: a Bíblia é a nossa escritura sagrada. É a fonte de inspiração. Porém, Jesus é a palavra de Deus eterna e atemporal. Querido, eu continuo tomando as Escrituras como a minha referência, como texto sagrado. E é o livro que eu tenho, só tem esse livro, onde eu posso encontrar as palavras que possam me guiar a ser gente um pouquinho mais parecida com Jesus. Então, este texto sagrado, Bíblia, ele me leva a compreender Deus como Deus é a partir de Jesus. Eu não consigo conter o Deus que criou todas as coisas, que fez o céu, a terra, o cosmos, todas as coisas, contê-lo num livro que tem começo, meio e fim. E o nosso Deus é eterno e grandioso. É o Senhor de tudo e de todos. Então, eu não posso conter esse livro, mas eu posso olhar a partir de Jesus e entender como Deus é. Queridos, se você quer conhecer a Deus, o que já é uma grande pretensão, porque nós somos limitados e Deus é ilimitado, mas a única possibilidade é a partir de Jesus, porque como Jesus falava, Deus fala. Ele diz assim: as minhas palavras não são minhas, eu ouço meu Pai falar. As minhas ações não são minhas, eu vejo meu Pai fazer. Então, ele era exatamente como Deus é,
falando, vivendo, acolhendo, amando, perdoando, orientando pessoas, levantando os cansados, fazendo milagres, ressuscitando mortos, Deus como Deus é. Então, essa é a compreensão que vai estabelecer muitos temas que nós vamos conversar por aqui. Ele tem essa base, a base da palavra que eu entendo ser a palavra de Deus é Jesus Cristo. E o livro de referência que eu vou usar sempre, aquele livro que nós chamamos a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, porque eu entendo que é o único livro que nós podemos tomar como referência e poder seguir a partir deles, contudo, a partir da compreensão vinda pelo Espírito de Deus, porque foi assim que Jesus disse, olha, eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito da verdade, e ele vai levar você a compreender todas as coisas. Então, gente boa, eu quero ouvir você sobre o que você entendeu sobre o que eu falei. Então, você pode me contactar aí pelo chat, mandar o seu comentário e a sua pergunta, se for preciso. Mas eu terei prazer em poder atender você, se assim você quiser. Então, gente boa, foi um prazer caminhar com você nessa pequena apresentação da base de tudo que nós vamos falar aqui, nessa pequena reflexão. Agora, se você acredita que essa conversa pode ser útil, foi útil para você e pode ser útil para outra pessoa, então compartilhe aí o nosso canal, e dê o seu like, se inscreva e ative o sininho para você receber os próximos vídeos. Então, gente boa, a gente se vê na próxima semana. A gente volta aqui com mais um É Desse Jeito. Que Deus abençoe a sua vida e a sua semana. Um grande abraço para você. E até a próxima vez.